Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. 3 homens partiram na expedição de suas vidas. Capturaram um dos maiores e mais raros troféus de caça, nas altas montanhas remotas da Ásia Central. Mas em vez de voltarem para casa triunfantes, uma furiosa nevasca os prende acima de 3.000 metros de altitude. Essa foi uma das piores experiências da minha vida. E justo quando acham que o pesadelo terminou, o helicóptero de resgate deles perde o controle e se choca contra as montanhas. Estão enfrentando o congelamento, fome e a morte na gélida vastidão selvagem. Se eu não sair daqui, essas pessoas morrerão. Não se sobrevive a esse tipo de coisa. Sobrevivi. Nevasca da morte. Os eventos deste filme ocorreram ao longo de 4 dias no Quirguistão, Ásia Central. Esta é uma história real. Quirguistão é um país montanhoso e remoto na Ásia Central. Antigamente foi parte da União Soviética. É aqui que 3 caçadores vieram para uma viagem inesquecível, em busca da rara ovelha Marco Polo. O Marco Polo é provavelmente o carneiro mais majestoso que se poderia ver em qualquer lugar do mundo. Spookspan está aqui com seu pai, Danny. Vamos nessa. A viagem é o auge da paixão de suas vidas pela caça. Éramos pessoas do interior, não da cidade. Cresci caçando, pescando, correndo para cima e para baixo nos riachos e rios. Caçar faz eles irem para longe de suas casas no Tennessee. Mas, sem dúvidas, essa é a jornada mais aventureira até hoje. Eu realmente não sabia nada sobre o Quirguistão. Eu só sabia que era montanhoso. Dá um tchauzinho pra câmera, pessoal. Juntando seu pai e filho, está um amigo de caça de Spook, o canadense Clay Lancaster. A maior atração da caça é a aventura. Muita gente acha que é só sair atirando por aí, mas não é isso. É sobre escapar das cidades, dos telefones, das pessoas e subir altas montanhas. Os 3 amigos chegam ao Quirguistão e partem em minivans para sua base de acampamento remota. São 36 horas de viagem. A jornada até o acampamento foi a parte mais difícil. Foi uma viagem longa e pesada, realmente foi. Vamos lá, Clay. Hora de acordar. Já chegamos? Me lembro de acordar e pensar, uau, tá muito frio. Meus pés estavam frios e meu corpo estava frio. Vamos, pessoal. Havia montanhas por toda parte. Era absolutamente lindo. É isso aí. Eu me senti tão isolado quanto um ser humano poderia se sentir. A gente não ouvia um avião sequer. Não havia nada lá. Essas coisas eram bem diferentes do que eu estava acostumado. Posso usar? Prometo ser rápido. Fica à vontade, Danny. Clay trouxe um telefone via satélite e um GPS para casos de emergência. Não demora. Mas o Danny quer falar com sua esposa, Ruby. Alô, Ruby. Liguei para ela e disse que mesmo que não disparássemos um tiro, já tinha valido a pena. Porque foi uma das cenas mais bonitas que já vi. Toda a viagem valeu a pena. Obrigado. Espero que tenha se despedido. Daqui pra frente será apenas para emergências. Toda ligação para a esposa é uma emergência.
Filmagens do Clay. Os caçadores estão em uma excursão sob medida, organizada na América. Em um acampamento remoto a 8 horas da cidade mais próxima. Eles partem todos os dias a cavalo, acompanhados por uma equipe de guias locais. Eles eram muito amigáveis, extremamente orgulhosos de seu país e realmente queriam te ensinar as coisas. Eles passam 2 semanas inteiras atravessando quilômetros de montanhas congeladas em busca de seu prêmio. Era um grande desafio para caçar. Havia momentos em que eu estava com neve até a cintura. Filmagens do Clay. Com poucos dias para concluir a viagem, os caçadores avistam o que vieram buscar. Quando vi o carneiro, senti como se fosse um sonho. Eu não acreditava que era real. Aquilo era algo que sonhei por anos e anos. A caçada foi muito satisfatória. Nós pegamos 2 ovelhas Marco Polo muito lindas. E naquela noite tivemos um jantar de comemoração. É a última noite de caça e os locais querem dar uma despedida memorável aos rapazes. Eu não bebo, então estava sendo difícil para mim. Eu disse a eles que não, mas eles simplesmente não aceitavam um não como resposta. Vai beber sim! Então, quando contaram até 3 e todos viraram um copo, eu levei o copo até o lado da minha orelha, joguei a bebida para trás e bati o copo na mesa, balançando a cabeça como se aquilo quase tivesse me matado. John. Após conseguirem seu troféu, os caçadores estão ansiosos para voltar para casa. Danny, Spook e Clay deixam o acampamento para viajar até a cidade mais próxima, a mais de 480 quilômetros de distância. Mas ao iniciarem a jornada de 8 horas, o tempo começa a fechar. Tinha nevado bastante. A estrada por onde viemos já não dava mais para vê-la porque o vento soprou e a cobriu completamente. Me afastei da van e lembro de ter feito uma marca na neve. Por que você fez aquilo? Eu disse e acho que é o mais longe que a nossa van chegaria. Espero que não. Acho que não percebemos o quão ruim estava até começarmos. Até que eu estava sendo otimista. A neve está muito profunda para a minivan. Mas agora os guias locais decidem descer as montanhas para tentar escapar da nevasca iminente. Foi então que disseram que a gente tinha que entrar no caminhão. E eu lembro de pensar, eu avisei. Era um veículo militar antigo, estava todo aberto. O vento soprava direto na cara. Não era nada confortável lá atrás. Era para ser uma caçada VIP e aquilo fazia parte do que deveria torná-la tão especial. Fazíamos piadas sobre isso, só brincando com a situação. Tipo, não parecia muito com um tratamento VIP. O caminhão parte do acampamento, mas quase imediatamente, a nevasca começa a engolir o veículo envelhecido. Não andamos nem 1 quilômetro até ficarmos realmente atolados. Tivemos que tirar toda a neve com a pá. Continuamos cavando para fazer o caminhão sair. Todo mundo começou a empurrar. E aí ele voltou a funcionar. Tenho dirigido caminhões desde que era apenas uma criança. Acho que comentei que talvez poderia dirigir o caminhão através da neve.
Com o Danny no volante, eles lutam para continuar através da neve. Ele fez um trabalho incrível. Fomos mais longe enquanto ele dirigia do que com qualquer outra pessoa. Mas depois de algumas horas, Danny se cansa e precisa parar. Depois que ele assumiu o volante de novo, não me deixa mais dirigir. E conforme o dia avança, eles continuam enfrentando o acúmulo de neve. Chegamos a um ponto em que não conseguíamos saber onde estava a estrada. Cada vez que chegávamos em uma colina, ficávamos presos 3 ou 4 vezes nela. Tínhamos que remover toda a neve do caminho para o caminhão ganhar impulso e chegar ao topo. Estava nevando muito e ficava cada vez mais fundo. No final da tarde, os caçadores avançaram demais para voltar. E o clima está piorando. Tudo ficou branco, tudo estava coberto de neve. Havia apenas branco. A neve não parava de cair e nada parecia familiar. Estávamos num vale enorme e ficando cada vez mais presos em situações piores. As horas passam. A luta para avançar está cobrando seu preço. A neve ficou tão profunda que bloqueou tudo. Não dava para avançar 10 metros. Todos nós estávamos exaustos demais para continuar cavando. Eu continuava pensando, sabe, isso está começando a se tornar uma situação ruim. Você começa a ver seu progresso diminuir de 200 ou 300 metros de cada vez para 2 ou 3 metros. É aí que você percebe que acabou. Ficamos presos. E era lá onde íamos ficar. Os caçadores estão presos em um deserto gelado, a 3.000 metros acima do nível do mar e em meio a uma tempestade de neve. A noite está se aproximando rapidamente e as temperaturas começam a despencar para menos 40 graus. Como vou sair daqui? Socorro! Decidimos parar e esperar a noite passar e, com sorte, encontrar uma maneira de sair. É aí que você começa a ficar um pouco apreensivo. Tipo, como vou sair daqui? Os caçadores sabem que não tem outra opção a não ser ficar parados no meio do nada. Vai ser uma noite daquelas com certeza. A situação piorou e se tornou um problema sério. À medida que a noite cai, as temperaturas despencam. A exposição a esse frio extremo pode matar seres humanos em minutos. Apenas com seus trajes de neve e uma lona fina, eles têm que se agrupar para ficar o mais aquecidos possível. Chegou a uns 30 ou 40 graus abaixo de zero naquela noite. A parte de trás do caminhão estava lotada e fazia muito frio. Aquela não foi uma noite divertida e confortável. Eu estava apreensivo, com medo do frio e de ficar sem comida. Foi uma situação difícil. Tem uns cobertores na mochila. Meu pai é muito compassivo. Sempre pensa nos outros. Pode pegar. E ele estava preocupado se todos iam estar aquecidos o suficiente. Demos a eles tudo o que tínhamos. Meias, botas, jaquetas, tudo o que não estávamos usando, deixamos eles usarem. Pode usar. Ao decorrer da noite, os locais percebem o quão perigosa é a situação. Eles estavam ficando preocupados e eles moravam lá. Eles sabiam que ninguém ia sair para salvá-los e não existe nada como busca e resgate ou algo do tipo. O comportamento deles passou de ser meio jovial, sabe, se divertindo, rindo, brincando, para apenas um olhar vazio e uma preocupação desoladora.
Os caçadores sobreviveram a uma noite amargamente fria. Dia 2. Mas o amanhecer não traz alívio no clima. E quando Clay sai do caminhão, ele leva um choque. Durante a noite, o caminhão foi engolido por um manto branco. Clay agora já não pode distinguir a terra do céu. Não havia nada para ver. Era apenas uma paisagem sólida de neve. Estávamos neste vasto vale. Ninguém sabia onde estávamos. Foi uma sensação angustiante. Para piorar a situação, os guias locais começam a recorrer aos ocidentais em busca de sugestões sobre o que fazer a seguir. Se você tira a rotina normal deles, eles não têm a menor ideia do que fazer. E eu acho que essa foi a parte mais assustadora. Foi aí que decidimos, olha, eles não vão nos tirar daqui. Vamos ter que fazer algo diferente. Parecia que, cada vez mais, eles olhavam para mim para saber o que fazer. Eu estava em um país estrangeiro e realmente não sabia o que fazer. Clay sabe que estão presos e em um grande problema. Usando seu telefone via satélite, ele faz uma chamada de emergência para o homem com quem marcaram a viagem de caça. Ele estava na Rússia na época, em Moscou. Aqui é Clay Lancaster. Ele estava tentando amenizar a situação. Ele disse que não estava ruim. E eu ficava dizendo para ele, você não percebe onde estamos e o que está acontecendo agora, estamos presos. Nosso caminhão está atolado na neve, não dá pra sair. Logo chegou ao ponto dele falar, ei, tenho que jantar agora, estou ocupado, não posso falar com você. Alô? Aí ele desligou o telefone. Alô? Ainda bem que eu não estava perto dele naquela hora. Dá pra acreditar? Esse é isso aí. Não vou depender de mais ninguém aqui. Vou entrar em contato com meu irmão no Canadá. Mas a bateria do telefone via satélite está na reserva. Desculpa. Está a poucos segundos de acabar. Estas são as nossas coordenadas. Escudo. Norte 42. Foi um pouco frustrante. Eu pensei, por que deixei a bateria se esgotar tanto? Era a última que eu tinha. No momento em que ele está prestes a dar a localização exata, Alô? o telefone fica sem bateria. Alô? Você acha que ele ouviu? Sem telefone. Os caçadores estão agora completamente isolados. Tudo que eles podem fazer é se encolher e tentar se manter aquecidos. Muito obrigado. Nós entramos no modo de sobrevivência e eu só pensava na Ruby. Os instintos humanos de sobrevivência realmente entram em ação quando você está numa situação em que precisa fazer algo para sobreviver. Os caçadores e os guias terminam as últimas migalhas de comida. Sem mais nada para comer, eles vão enfraquecer e sucumbir ao frio rapidamente. Já se passaram 24 horas desde que saíram do acampamento. E começam a duvidar se serão resgatados algum dia. Você começa a se perguntar, será que eles vão vir atrás de nós? Se tá bem, Danny? Só pensando na Ruby. Ela espera que eu volte amanhã. Eu estava preocupado se mesmo que alguém nos encontrasse, eles chegariam a tempo. Você pensa nos seus filhos, na sua família e na sua esposa. Sabe, é difícil manter a motivação. Você se sente impotente. À medida que a segunda noite cai, as temperaturas despencam novamente. E o mesmo acontece com o humor dentro do caminhão. Ter que estar lá fora mais uma noite, quando está 30 ou 40 graus abaixo de zero e perceber que ninguém vai aparecer, é uma sensação indescritível. Mas apesar de tudo, Clay está determinado a não desistir. Decidi que não era ali que eu iria morrer. Não estava pronto para isso naquele momento.
Ele quer se afastar do caminhão em direção ao acampamento, onde pode recarregar o telefone e pedir ajuda. Conversei com os caras e disse, se ninguém vier no dia seguinte, então vou tentar sair daqui de um jeito ou de outro. Não vou ficar aqui só esperando. Mas deixar o veículo viola uma regra de ouro da sobrevivência. Não tem como não ficar com medo sobre o quão difícil isso pode ser. Quais poderiam ser as consequências se fosse para a direção errada? Ele não era nem um pouco paciente, para saber exatamente em qual direção seguir. A atitude de todos os outros era tipo, nunca vamos conseguir, precisamos ficar com o veículo. Essa é a nossa melhor chance. Eles achavam que quanto mais tempo ficássemos no veículo, melhores as chances. É um dilema angustiante. Clay pode nunca chegar vivo ao acampamento. Mas ficar parado e não fazer nada também pode ameaçar a vida de todo o grupo de caça. Por outro lado, se ninguém viesse, seria muito mais perigoso. Quantos dias você pode ficar sem comida antes que suas forças não sejam suficientes para fazer algo assim? Em que momento deveríamos ir? Em que momento precisaríamos decidir sair de lá? Dia 3. O amanhecer no terceiro dia traz uma decisão que mudará a vida de Clay Lancaster. Ficar e esperar que o resgate venha? Ou arriscar sair caminhando para buscar ajuda? Pensei para mim mesmo, vou esperar até o final do dia. E se nada acontecer até lá, então vou embora. Definitivamente decidi que ia embora. Enquanto o tempo abre, a decisão de ficar se prova correta. Escuta. E foi tipo, ali estão eles. É um helicóptero, só pode ser. Vamos lá, pessoal! Sabe, foi uma sensação maravilhosa ver aquele helicóptero chegar. Estamos aqui! Aqui! A ligação de Clay do dia anterior deu certo. Estas são as nossas coordenadas. Todo mundo estava animado. Foi um momento emocionante, uma sensação de alívio. Após 36 horas no frio, o grupo finalmente foi resgatado. Passamos de estar miseráveis, com frio e fome, e de repente, tudo isso desapareceu. Lembro de olhar para o Spook, bater na mão dele e dizer até que enfim. Eles só comeram restos de comida nos últimos 2 dias e estão famintos. A comida estava saborosa. Isso tá ótimo. E, claro, eles tinham um pouco de vodka. Eles sempre têm vodka, isso é tipo... É tipo água para eles. O helicóptero mal pousou, e os caçadores ficam espantados ao ter outra visão inesperada se aproximando deles. E de repente lá vem 3 motos de neve. Não tínhamos a menor ideia de quem eram eles e de onde estavam vindo. É como se você assistisse a um filme e dissesse, isso não aconteceria. Esses caras chegaram e eles eram dos Estados Unidos. Falavam inglês. Ficamos chocados ao ver os agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos falando inglês e em motos de neve onde estávamos. Os americanos estão em uma missão de treinamento para ajudar o exército do Quirguistão. E eles foram desviados para resgatar os homens. Eles disseram, estamos aqui para tirar vocês daqui. E nós respondemos, faremos o que quiserem da maneira que quiserem. Clay, Danny e Spook agora têm uma decisão crucial a tomar. Devem viajar por terra com os militares americanos ou pegar a rota muito mais rápida.
a bordo do helicóptero local do Quirguistão. Vocês precisam se decidir. Será um longo caminho. Estávamos bastante ansiosos para ir para casa. Eu concordo. Eu também acho. Nós três concordamos que ficaríamos no helicóptero e voaríamos diretamente para a cidade. Assim, economizaríamos pelo menos um dia de viagem. A decisão foi tomada. Os guias carregam o helicóptero. Mas Spook percebe que estão carregando uma carga enorme. Quando entro no helicóptero, tive um pensamento rápido do tipo, isso é meio estranho. Todas as nossas coisas estavam apenas amontoadas no chão do helicóptero. Não estavam presas, estavam simplesmente empilhadas. O helicóptero luta para decolar. E ele começa a duvidar se tomaram a decisão certa. Eu olho para o Clay e digo, será que estamos sobrecarregados? Mas parecia que a tripulação estava tranquila com isso, então simplesmente deixamos para lá e seguimos em frente. O piloto decola e finalmente o suplício chega ao fim. E eles estão a caminho de casa. Eu pensei, ótimo, finalmente vamos para casa. Finalmente estamos saindo daqui. Os locais que estavam com a gente na caçada estavam falando, apontando e rindo. Eles nunca tinham estado no helicóptero antes, então estavam felizes de estarem dando um passeio. Lembro de olhar pela janela, tipo, foi um daqueles momentos reais em que não parecia que tudo aquilo tinha acontecido. Mas quando o helicóptero sobrevoa as montanhas, fica claro que algo está errado. Eu senti o helicóptero se inclinando para frente. Pensei que talvez estivesse desequilibrado. Vão pra trás! Todos recuaram um assento. Vão pra trás! Lembro de olhar pela janela e parecia que estávamos numa altura realmente alta. É a última coisa que eu lembro. O helicóptero subitamente gira fora de controle e despenca no chão. Eu nem tive tempo de levantar minhas mãos e então eu bati de cara no teto do helicóptero. Foi um momento horrível. O tanque de combustível estava em cima de mim. Lembro de ir chegando perto até que em seguida batemos no chão. Nós giramos e capotamos umas 8 ou 9 vezes. As pessoas gritavam e as coisas estavam voando em todas as direções. Aqueles barris me atingiram algumas vezes. Então começamos a deslizar e paramos. A primeira coisa que pensei foi que ninguém sobrevive a esse tipo de coisa. O helicóptero é aberto com um impacto. Na frente, Clay está ferido, com o olho esquerdo gravemente ensanguentado. A primeira coisa que ele ouve são os gritos de Danny. Danny estava gritando lá de trás. Onde ele tá? Alguém consegue ver? Spook! Responde, filho. Spook! Ele não me respondeu. Danny não tem ideia se seu filho sobreviveu ao acidente. Essa foi uma das piores sensações que já tive na vida. Eu não sabia se havia passado 1 ou 5 minutos. Só sei que parecia ser uma eternidade. Quando virei para a direita, vi o Spook deitado. Vai ficar tudo bem. Tentar ficar calmo.
Eu disse, tá tudo bem, ele tá aqui, eu tô com ele. Spook está vivo, mas gravemente ferido. Ele foi esmagado com o impacto e quebrou 6 costelas. Calma, filho. Eu tinha sangue por toda a minha boca. Eu podia sentir 1 ou 2 costelas se movendo quando eu respirava. Parecia que eram facas me furando. Nunca senti tanta dor em tantos lugares diferentes. Danny e Clay o tiram dos destroços. Era como se algo acontecesse com você em um sonho e, de repente, você ficasse surdo. Tudo fica quieto. E só agora Clay percebe que ele também está gravemente ferido. Percebi naquele momento que não conseguia ver nada com um dos meus olhos. Você tá bem? Ele estava sangrando e parecia que seu globo ocular tinha sido arrancado. Sabe, eu pensei que ele tinha perdido um dos olhos. Olhei pro Danny e disse, Tá muito ruim. Tá ruim. Clay perdeu a visão em um olho. Mas apesar de sua lesão, ele e Danny voltam para os destroços para ajudar os outros que ainda estão presos lá dentro. Os rostos de algumas pessoas estavam muito feridos. Foi muito ruim. Pessoas ficaram gravemente feridas. Uma das mulheres estava debaixo do helicóptero. O marido dela estava tentando puxá-la para fora. E eu não tinha dúvida de que aquela senhora estava morta. Não lembro quanto tempo havia passado, mas ele a ergueu nos braços e a carregou para longe do helicóptero. E ela realmente estava viva. Eu não conseguia acreditar. Em meio ao caos, Clay faz uma descoberta chocante. então eu comecei a contar. Eu olhei para um dos guias e perguntei onde estava aquele rapaz que estava cuidando dos cavalos e ninguém conseguia vê-lo em lugar nenhum. A poucos metros dos destroços, parcialmente enterrado na neve, está o corpo do jovem guia. Era isso, ele tinha partido. Foi uma sensação muito estranha para mim, porque antes da queda, ele tinha se mudado para o meu lugar. Todo mundo pra trás! Pensei muitas vezes sobre isso desde então. Já refleti sobre isso, imaginando o que poderia ter acontecido se eu não tivesse mudado de lugar. O guia e o piloto foram mortos no acidente. E os sobreviventes agora estão em uma situação ainda mais desesperadora do que antes do resgate. Eles estão gravemente feridos. Precisam de atenção médica urgente e estão sem proteção contra o frio congelante. Uma das mulheres, que era uma das cozinheiras, teve ferimentos internos graves, além de uma fratura na bacia. Tinha um outro cara que estava inconsciente. Ele estava respirando, tinha pulso e tudo mais, mas não respondia nada. Foi uma situação terrível, sabe? As pessoas estarem machucadas daquele jeito e não tinha nada que pudéssemos fazer. Completamente isolados. E sem bateria restante no telefone via satélite. Eles não têm comunicação com o mundo exterior. Nós sabíamos que a bateria já tinha acabado, infelizmente. Mas Clay sabe que não pode desistir. Ele tem que fazer alguma coisa. É a única chance deles. Eu sabia que a bateria estava descarregada, mas eu estava usando calças de lã. Então peguei a bateria e comecei a esfregá-la na minha perna, tentando criar algum atrito. Clay está torcendo para que o calor gerado pela fricção produza calor suficiente para recarregar a bateria. Eu esfreguei por uns 90 minutos. Só continuei esfregando e esfregando. Então eu coloquei de volta no telefone e tento ligar. Isso cria uma pequena esperança. Alô? Consegui ligar para o meu irmão. Sou eu de novo.
Aí eu disse que o helicóptero caiu e consegui passar metade das coordenadas de onde estávamos. Irmão, E então o telefone desligou. você tá aí? Irmão? Irmão! Será que ele entendeu tudo? Ele anotou? Não sei. Sem saber se as coordenadas foram recebidas, agora eles enfrentam sua terceira noite na neve. E Clay percebe que Danny está com uma dor extrema. Você tá bem, Danny? Minha dor piorava à medida que as noites passavam. Deixa eu ver. Pedi para ele levantar a camisa e vi muitos hematomas. É na minha costela. A adrenalina estava mascarando a dor até agora. Vi que as costelas dele estavam quebradas. Eu fiquei preocupado que algo acontecesse com ele. Talvez perfurar um pulmão ou algo do tipo. Também havia a possibilidade de que ele estivesse com alguma hemorragia interna. Acho que você quebrou algumas costelas. Talvez. Mas você também não tá melhor que eu. A temperatura despenca. E expostos na encosta da montanha, estão sem proteção contra o frio de 40 graus negativos. Os outros que sobreviveram foram fazer uma fogueira. E não havia muita coisa para queimar. Apenas as coisas que estavam no helicóptero, sabe? Os guias locais recorrem ao álcool para se manterem aquecidos e esquecerem o medo. Eles abriram uma garrafa de vodka e beberam tudo. Pegaram outra e já estavam na metade. Eles estavam com uma atitude de que não íamos conseguir. Ninguém viria nos buscar. Eles não acreditavam que iam sobreviver à noite. Beber álcool pode distorcer os sentidos deles, mas também dilata os vasos sanguíneos, fazendo com que o corpo perca calor ainda mais rápido. Havia muitas pessoas. Elas agiam como se não tivéssemos chance e começaram a beber a vodka. Conforme a noite avança, o fogo começa a apagar. Em pânico, os guias locais procuram qualquer coisa para manter o fogo aceso. Vejo eles começarem a queimar suas roupas, jogando jaquetas, sapatos e outras coisas. Foi loucura. Eles simplesmente não conseguiam lidar com isso. Não tentaram preservar nada para depois. Pensei, isso vai piorar e bem rápido. Clay decide que deve agir ou arriscar que todos morram na encosta da montanha. Não sou muito bom em ficar sentado sem fazer nada. Eu não espero que ninguém me diga o que fazer. Eu simplesmente vou lá e faço. Mas o próprio Clay está com uma lesão terrível. Peguei um pouco de neve e limpei meu olho o melhor que pude. Depois peguei um pouco da fita adesiva que eu tinha e tampei meu olho. Ele agora percebe que não tem outra escolha. Meio cego, ele sabe que precisa deixar os destroços e buscar ajuda. Isso não era nada bom. Se eu não saísse de lá, definitivamente outras pessoas morreriam. Poderia demorar 2 ou 3 dias até que alguém aparecesse. Eu não queria correr esse risco. Acho que estamos aqui. Spook e Danny estão muito feridos para ir com Clay. Ela não vai sobreviver. O marido estava extremamente preocupado com sua esposa. Vou levar um desses caras comigo. Havia um laço muito forte entre eles. Pude ver isso quando me aproximei. Então pensei, sabe, se esperarmos 2 ou 3 dias aqui, ela definitivamente não vai sobreviver. E eu disse para ele, amanhã cedo nós dois vamos ter que sair daqui andando.
Ele realmente não queria perdê-la. Ele estava desmoronando. Foi aí que decidimos. Na manhã seguinte estaríamos de partida. Dia 4. Sair para esse deserto de neve coloca a vida de Clay em risco. E há poucas chances de encontrar ajuda. Mas ficar parado pode significar que todos morram no frio. Havia um monte de gente dizendo, por favor, não vá. Eu já não estava mais a fim de discutir isso com ninguém. Pensei nas opções e concluí que se eu não fosse, mais algumas pessoas não iriam sobreviver. Clay decidiu sair em busca de resgate. O marido da mulher, gravemente ferida, se oferece para ir com ele. Ele pegou minha arma, alguns cartuchos e depois saíram. Estava meio nervoso, porque aquela neve tinha aproximadamente 1 metro de profundidade e é difícil andar nesse tipo de condição. É realmente muito difícil. Eles vão para o norte, na esperança de encontrar uma estrada local e a remota chance de civilização. Esse seria um dia longo e cansativo, e eu não estava muito otimista para onde eu estava indo. Mas justamente quando eles acham que sua situação não pode piorar, eles são atingidos por uma nevasca poderosa. Começou a nevar novamente. Foi uma nevasca completa. E quando você está em um branco completo como esse, nesse tipo de paisagem e com a neve naquela profundidade, você chega a um ponto em que não consegue ver nada. Você não consegue distinguir outra cor a não ser que você literalmente segure a mão na frente do rosto. Eu caminhava e caminhava, depois parava, pegava a bússola no meu bolso e descobria que estava indo em uma direção completamente oposta do que eu pensava. Pensava que estava andando em linha reta. Com apenas um olho, Clay é cegado pela forte nevasca que enfrenta. Havia muita tensão no meu olho e eu não tinha nenhuma percepção de profundidade. Eu não podia ver pedras, árvores, grama ou qualquer coisa. Tudo o que eu via era branco. Não sabia se estava subindo ou se estava descendo. Era apenas um passo atrás do outro. Eu me concentrava na minha família. Pensava neles e apenas continuava andando. Enquanto isso, Danny e Spook só podem esperar e torcer para que Clay consiga sobreviver. Ver um cenário de morte ao seu redor, ver pessoas que você acha que podem morrer nas próximas horas, faz você refletir sobre muitas coisas. E na possibilidade de que você possa ser uma dessas pessoas. Eu pensei que não veria meus filhos crescendo e perderia todas as outras coisas, sabe, que se aproveita como pai. Viagens de pesca, caçadas, jogos de bola, peças de teatro. Sabe, apenas ver eles crescerem. Eu amo minha esposa profundamente e os pensamentos de não ver ela de novo passavam pela minha mente. Foram os piores sentimentos e os piores momentos que já passei. Clay e o guia estão lutando contra a neve há 10 horas. Minhas pernas não tinham mais energia. Cada vez que eu dava um passo, eu dava um suspiro profundo. Era como levantar um pedaço de chumbo. Eles estão totalmente exaustos.
Estava próximo do anoitecer. E também do topo da colina. De repente, ele vê o sinal de vida que estava esperando. Eu olho para frente e consigo ver um posto militar. E também podia ouvir motos de neve. É uma chance de resgate. Mas os pilotos das motos de neve não conseguem ver Clay e o guia. Ele precisa encontrar uma maneira de chamar a atenção deles. Não parecia ter chamado a atenção de ninguém. Mas Clay percebe que um dos pilotos parou. Ele foi para trás da sua moto de neve. E eu disparei um tiro atrás dele. Eu vi com meus binóculos que ele levantou a cabeça. Disparei um segundo tiro. E todos se viraram e olharam para ele. Eles tinham me visto, então todos subiram nas motos e vieram rápido na minha direção. Inacreditavelmente, eram as mesmas motos de neve do exército americano que Clay, Danny e Spook haviam recusado apenas 36 horas antes. Vi os caras que falavam inglês nas motos de neve naquela hora e fiquei bastante feliz em ver eles. Depois de 3 dias nas montanhas, o suplício deles finalmente acabou. Ouvir aquela moto de neve se aproximando cada vez mais foi uma sensação maravilhosa. Foi uma sensação incrível. Uma das maiores sensações que já tive. Imagens reais do resgate. Os caçadores são levados de avião para Hong Kong, onde recebem tratamento médico. O olho de Clay é tratado e sua visão é salva. Se ainda caço como antes. Sim, provavelmente com mais respeito pela natureza e com um grande sorriso no rosto, por ainda estar aqui para fazer isso. Eu tinha um grande amor pela vida antes do acidente e mantenho o mesmo amor pela vida depois. Sou um homem muito abençoado. Não por apenas sair de um acidente de helicóptero, mas de ter pessoas maravilhosas me esperando em casa.